E aí, futuro policial militar do estado de Alagoas. Sou professora Maiara, professora de processo penal aqui do Vale Concurso. E hoje eu vim trabalhar com vocês os temas que serão cobrados aí na sua prova, né, da Polícia Militar de Alagoas, tá certo? É um edital bem enxuto, né, com apenas 2 temas, tá? Apenas inquérito policial, que, né, grande parte aí, né, praticamente todos os concursos que cobram a matéria de processo penal, o tema inquérito policial, ele está presente, né, e também a ação penal, que está aí intimamente ligada, né, com o inquérito. Então, assim, um edital muito tranquilo, você pode, né, ficar bastante aí despreocupado, obviamente, fazendo a sua parte, que é estudar. Sugiro que, caso não tenham lido ainda a legislação a respeito, né, do inquérito e da ação penal no Código de Processo Penal, que o façam, tá? O quanto antes. Você não tem motivo, tá? Para deixar de ler, porque são bem pequenos, pessoal. Então, assim, tá muito tranquilo o processo penal para vocês, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, nós vamos trabalhar, né, com questões aí já cobradas pela banca CESP, né, que é uma banca temida por muitos candidatos, principalmente pela metodologia aí das questões, a forma de correção, que uma questão certa, uma questão errada, né, acaba anulando uma questão certa e no final das contas o candidato pode sair aí com saldo negativo, tá? Mas são questões aí tranquilas, vocês verão, né, os pontos ali. A CESP, ela é muito temida, principalmente às vezes umas questões polêmicas, tá? Mas eu creio que não será o caso aí para a sua prova, tá? Aqui nos nossos canais do Vale Concurso, Instagram, Facebook, YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar aí por dentro de todas as novidades, tá? Sempre que for lançado aí um novo vídeo, você vai ser notificado, tá? Isso é muito bom, você consumir conteúdos na internet que irão acrescentar, né, para a sua preparação aí para rumo à sua aprovação, tá? Aqui, ó, o edital, né, noções de direito processual penal, cobrando apenas 2 temas, o inquérito policial e a ação penal. Então, está bem tranquilo mesmo, tá? Pessoal, caso, né, vocês fiquem com alguma dúvida, vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar também diretamente através do Instagram, tá? Maiara OSD. Vocês me acham no Instagram, também através aí, né, do Instagram do Vale Concurso. Eu estou à sua disposição, mas, né, não vá para sua prova com nenhuma dúvida, tá certo? Não precisem ter vergonha. Caso, né, ficaram aí com algum questionamento a respeito das questões que nós iremos ver aqui, pode me mandar lá, tá certo? Então, nós vamos começar agora com a primeira questão aí, tá? A respeito do inquérito policial, tá? Ó, julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais, coletivos e as garantias constitucionais. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Pessoal, nós sabemos que o quê? Aí, o fato do inquérito ser inquisitório, né, essa ausência de contraditório e de ampla defesa é uma das características, né, do inquérito policial. O inquérito possui várias características, né? Ele é sigiloso, ele é escrito, ele é inquisitivo, que é justamente o que a questão está nos pedindo. Ele é dispensável, né? Porque o Ministério Público, se ele tiver as informações necessárias ali, sem que haja um inquérito, ele pode oferecer, né, o titular, né, da ação penal, seja o querelante, seja o Ministério Público, né, eles podem. Então, o inquérito ele vai ser dispensável, ele é discricionário, ele é oficioso, ele é oficial, tá? Então, esse fato, né, essa natureza inquisitiva, nos remete aí à ausência, né, de contraditório, de ampla defesa, tá? O inquérito ele é um procedimento administrativo, tá? Ele não é um processo, tendo em vista que não há partes, tá? Não há partes, ele é um procedimento que visa o quê? Angariar elementos de informações para propiciar o titular da ação penal para ingressar em juízo, tá? Então, aqui, ó, ele é inquisitivo, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Tá correto, tá?
Questão de número 2 aí, ó. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e materialidade do delito. Perfeito, pessoal, o que eu acabei de mencionar para vocês, né? O inquérito ele é um procedimento administrativo, tá? Conduzido pela autoridade policial, cuja finalidade é o quê? Colher elementos de informação a respeito da autoria e da materialidade, né? E as circunstâncias do fato, dando embasamento para que o titular da ação penal ingresse em juízo, tá? Então, assim, não é processo, cuidado aí com as pegadinhas, tá? Caso a banca venha afirmar que é um processo, tá? Não é processo, é procedimento administrativo. Aqui a questão está correta. 3. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Pessoal, errado, tá? Ó, a autoridade policial, nos crimes aí de ação pública incondicionada, ela pode instaurar, né, o inquérito policial de ofício, tá? Mas quando depender aí de representação ou de requerimento da vítima, do seu representante legal, tá? Deve-se aguardar, tá bom? Essa representação ou esse requerimento. Então, aqui nós estamos falando de ação penal privada. Nesse caso, deve haver o quê? Requerimento da vítima ou do seu ofendido. A autoridade policial não pode instaurar o inquérito policial aí de ofício, tá? Está o quê? Incorreta essa afirmativa, ó. O artigo 5º aí do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, incorreto, ele não pode instaurar de ofício. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. É vedado à autoridade policial negar ao defensor do acusado o acesso a documentos e outros elementos de prova constante dos autos de inquérito policial. Gente, o advogado, tá? No interesse do defensor ali, ele tem direito, tá? A acessar ali o inquérito policial, tá? Mas esse acesso, ele não é amplo e restrito, não. O que já foi documentado, o que já consta nos autos do inquérito, ele deve ter acesso. É direito dele, é direito do defensor, tá? Agora, as diligências que estão em andamento, obviamente, né, não será concedida, né, o acesso justamente o quê? Para garantir a eficiência. Por exemplo, se há uma interceptação telefônica em curso e o defensor, tá, do investigado, ele tem acesso a essa informação, a interceptação será totalmente ineficiente, né? Se uma pessoa ela sabe que ela está sendo interceptada, obviamente ela não vai produzir provas ali contra si mesma, né? Então aqui ele tem acesso sim, inclusive isso é o quê? Sumulado, tá? Nós temos uma súmula vinculante aí, ó, de número 14, tá? Ó, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, aqui, a autoridade policial ela não pode negar, né, ao defensor esse acesso a documentos e outros elementos de prova que constam dos autos, ou seja, que já foram documentados, tá? Agora, as diligências em andamento, esse acesso aí, ele é restringido, tá? Então, aqui está correta. Ó, acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como do sistema de processo penal, julgue o item que se segue.
O princípio da indisponibilidade da ação penal é aplicável nas ações penais de iniciativa pública e privada. Pessoal, o que significa? Esse princípio da indisponibilidade, ele é importante porque, além de ser aplicado, né, no âmbito da ação penal, tá? Ele também é aplicado lá no inquérito policial. Essa indisponibilidade significa o quê? No inquérito, significa que o delegado de polícia, ele não pode arquivar, tá? Ele não pode mandar arquivar o inquérito policial. Esse arquivamento é promovido aí pelo Ministério Público, né? Chancelado aí pelo juiz, tá certo? Agora, na ação penal, esse princípio só vai ser aplicado à ação penal pública. Significa que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, tá? Isso não significa que ele tenha que pedir a condenação, tá certo? Se ele vê que não há justa causa para condenação, ele pode pedir a absolvição, tá? Isso não é impedido. Muita gente pensa que pelo Ministério Público ser um órgão de acusação, que ele tem que pedir a condenação a qualquer custo, tá? Não, isso é uma afirmativa incorreta, tá? Agora, essa indisponibilidade não se aplica na ação penal privada, porque nós temos na ação penal privada o instituto o quê? Do perdão, tá? Do perdão ali pelo ofendido, concedido pelo querelado, né? Pelo querelante, aliás, concedido aí ao querelado, tá? Então, isso aí seria uma hipótese, né, de disponibilidade, tá certo? Então, o ofendido ele não é obrigado a prosseguir com a ação, no caso de ação penal privada. Agora, no âmbito da ação penal pública, o Ministério Público, ele não pode desistir da ação penal, portanto, é incorreto falar que esse princípio ele vai ser aplicado na ação penal pública e privada, tá? Aqui, ó, então está incorreto, certo? Aqui, ó, julguem os itens a respeito do inquérito policial e das provas. Nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou do seu representante legal. Nos crimes de iniciativa privada, se houver requerimento de quem tenha qualidade para oferecer queixa. Olha só, pessoal, aqui, ó, tá falando que somente poderá ser instaurado, no caso de ação pública penal condicionada, se houver representação do ofendido. Mas não se esqueçam do ofendido ou do seu representante, mas não se esqueçam que no gênero ação penal pública condicionada, nós temos a representação, né? E também temos o quê? Requisição do ministro da Justiça. Então, está incorreto quando ela afirma que no caso de ação penal pública condicionada, somente vai ser instaurado o processo, né? Se houver se houver representação do ofendido ou do seu representante, porque nós também temos aí o caso de requisição do ministro da Justiça, tá? Isso está aqui, ó, no artigo 24, ó, nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, não se esqueçam, tá? Falou em ação pública condicionada, pode ser caso de representação. Cuidado para não falar, assim, representação do ministro da Justiça, tá? Para se a questão trouxer isso, é incorreto. Por quê? O ministro da Justiça, ele faz requisição, tá? Ou então falar requisição do ofendido ou do seu representante legal. Também vai ficar incorreto. Então, atenção aí a essas redações tá, utilizadas pela questão, muitas vezes aí com o intuito de confundir o candidato, tá? Então, aqui, ó, questão errada, tá? Acerca do inquérito policial, julgue o item seguinte. O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo. Entretanto, nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Gente, olha só como é que essa questão aqui foi inteligente, muito candidato desatento poderia cair aí numa eventual pegadinha. Porque o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele fala que o juiz, ele não pode fundamentar a sua condenação,
tá? Com base exclusivamente nos elementos informativos fornecidos pelo inquérito policial. Nós temos 3 exceções, né, em que ele pode condenar fundamentando no inquérito, nós vamos ver no artigo, mas nada impede que ele absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente nos elementos escolhidos na investigação, tá? Agora, condenar, ele não pode condenar apenas com base no inquérito, mas absolver ele pode. E olha aqui, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Aqui nós temos, né, as exceções. Se for prova cautelar, se for não repetível e antecipada, ele pode. O que é uma prova cautelar? Uma interceptação telefônica, tá? O que é uma prova não repetível? Um exame de corpo de delito. Por quê? Porque os indícios aparecem, né? Não tem como repetir, esperar ali o curso da ação penal para fazer um exame de corpo de delito. E o que é uma prova antecipada? Uma testemunha que precisa se ausentar ou que corre o risco de não estar viva na época aí da audiência de instrução. É colhido seu depoimento antecipado, tá? Aí sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, nesses casos, ele pode fundamentar, sim, a sua decisão, né, se for com base exclusivamente no inquérito. Agora aqui, embora não fale, tá? Que ele aqui fala de uma forma genérica, que ele não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos. Mas, se for para absolver, sim, ele pode. Então, aqui está correto, tá? Agora aqui, ó. No que concerne a disposição preliminar do Código de Processo Penal, ao inquérito policial e à ação penal, julgue um próximo item. É condicionada a representação da vítima à ação penal por crime de dano praticado contra ônibus de transporte coletivo pertencente à empresa concessionária de serviço público. Gente, olha só. No caso aí, quando envolver patrimônio público, tá? Sempre a ação será pública incondicionada. Olha só, o artigo 24, parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública, tá? Então, aqui nesse caso está incorreto quando fala que vai ser condicionada a representação da vítima, tá? Então, aqui está errado, porque a ação é pública incondicionada. No que concerne as disposições preliminares do Código de Processo Penal, ao inquérito policial e à ação penal, julgue o próximo item. O Ministério Público pode oferecer denúncia, ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Correto, porque nós vimos, né? Eu mencionei para vocês que uma das características aí do inquérito policial é o quê? É o fato dele ser dispensável, né? Então, se o Ministério Público ele tem ali as informações, se alguém, né, presta as informações necessárias para que ele ingresse em juízo, tá? Não é necessário aí o inquérito policial. O inquérito policial será o quê? Dispensado, tá? E aí, ó, o artigo 39, parágrafo 5º, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, ele vai o quê? Dispensar o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E aí ele terá o prazo de 15 dias. Pessoal, aproveitando aqui esse gancho, qual é o prazo, né, que o Ministério Público dispõe aí para o oferecimento da denúncia? Fora desse caso aqui, né, em que a representação já oferece ali, os elementos necessários, quando nós tivermos o inquérito policial, se o investigado estiver preso, tá? O prazo para oferecimento da denúncia será de 5 dias contados aí do recebimento dos autos do inquérito policial. Agora, caso o investigado esteja solto, esse prazo também será de 15 dias contados aí do recebimento do inquérito, tá? Então, aproveitando aí, né, só para falar aí desse prazo aí para oferecimento da denúncia. No que concerne as disposições preliminares do Código de Processo Penal, ao inquérito policial e à ação penal, julgue o próximo item.
após regular a instrução processual, mesmo que se convença da falta de prova de autoria do crime que inicialmente atribuíram ao acusado, não pode o Ministério Público desistir da ação penal. Igual eu falei, né? O princípio da indisponibilidade. Desistir, ele não pode, tá? O Ministério Público não pode simplesmente abandonar a ação. Agora, o que ele pode fazer nesse caso? Pedir a absolvição do acusado, tá? Isso ele pode, mas desistir da ação penal ele não pode, porque vigora aí a indisponibilidade da ação penal pública, tá? Ó, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Cerca da ação penal, né? Acerca, ficou errado aqui. Acerca da ação penal e do inquérito policial, julgue o item subsequente. No caso de o querelado, na ação penal privada, se manifestar no sentido de perdoar um dos réus, o perdão oferecido se estenderá a todos quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal, independentemente de aceitação ou não. Gente, nós temos no âmbito aí da ação penal privada duas questões, né? Nós temos o quê? A renúncia, que opera-se antes ali de iniciar a ação penal. O ofendido ele não tem interesse, né, na persecução penal e ele não ingressa em juízo e ocorre aí o que nós chamamos a renúncia, né, através aí da decadência, tá? Em 6 meses, quando ele não exerce seu direito de ação. Dentro de 6 meses, né, ocorre aí, opera-se a decadência. E isso, né, é uma renúncia ao seu direito, tá? Agora, se ele inicia, né, o processo, mas, como eu disse para vocês, na ação penal privada não há o princípio da indisponibilidade. Pelo contrário, ele pode desistir e ele pode conceder o perdão. Porém, se nós tivermos ali correios, tá? Mais de um réu no processo, ele não pode escolher, eu vou perdoar A, mas eu vou seguir em relação ao B, tá? Isso não pode ocorrer. Por quê? A renúncia, o perdão concedido a um dos réus se estende aos demais, tá? Porém, na renúncia não é preciso a aceitação, tá, do agente ali, né, que cometeu o crime. Já no perdão, tá, é necessário que o réu aceite. Por quê? O réu simplesmente pode falar, não, eu quero prosseguir, eu vou provar que eu sou inocente, tá? Então, assim, se a ação já iniciou e o querelante, né, ele quer, né, desistir, ele quer conceder o perdão, esse perdão tem que ser aceito aí pelo querelado, tá? Então aqui, ó, não vai operar nenhum efeito se o querelado não aceita, tá? Então está incorreto porque é necessário que a aceitação, ó, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar, tá? Então está incorreta. Agora, a nossa última questão, ó, acerca do inquérito policial, julgue os itens que se seguem. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia, salvo com expressa autorização judicial. Gente, incorreto, né? Olha o artigo 18 aí, ó. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia, tá? Então, aqui, ó, está errado, tá? Ele pode proceder aí a novas pesquisas se ele tiver notícia de outras provas e não vai ser necessária aqui essa expressa autorização judicial, tá? Então, está errado e assim nós terminamos a nossa questão. Agora aqui, só dar uma dica para vocês em relação ao prazo do inquérito policial, né? Eu espero que essa seja uma informação que vocês já saibam aí de cor, tá? O prazo do inquérito, né, pessoal? O prazo do inquérito, se o investigado estiver preso e se o investigado estiver solto, tá? O prazo do inquérito, se o investigado estiver preso, vai ser o quê? De 10 dias, tá? 10 dias. E não há previsão, pelo menos não havia previsão, né, de prorrogação nesse caso, tá? Eu já vou mencionar para vocês o porquê que eu falei que não havia. E o prazo, se ele estiver solto, é de 30 dias. E aí, né, é possível, sim, haver prorrogação desse prazo. O que acontece? O pacote anticrime,
Lá na parte que trata do juiz das garantias, tá? A partir ali do artigo 3A ao 3F, trouxe a previsão que de prorrogação do prazo do inquérito no caso do investigado estar preso, tá? No caso, poderia ser prorrogado por até 15 dias. Porém, pessoal, nós sabemos o quê? Que o juiz das garantias, ele está suspenso aí, né? Numa decisão de uma liminar, de uma ação direta de inconstitucionalidade concedida pelo ministro Luiz Fux, tá? Então, assim, está suspenso, não está tendo aplicabilidade essa previsão. Porém, apesar que o conteúdo do seu edital, né, não cobre juiz das garantias, não cobre pacote anticrime, esse assunto ele está relacionado ao que? O prazo do inquérito. Então, como a sua prova cobra inquérito, se ela te perguntar, ela vai ter que ser bem específica, bem objetiva nesse sentido. Se ela falar assim, previsão, né, o pacote de crime trouxe um novo prazo para a conclusão do inquérito no caso investigado preso, tá? Podendo ser estendido, prorrogado por até 15 dias. Se ela falar claramente que foi de acordo com o pacote anticrime e tal, você vai ter que analisar a questão, tá? Ver o que ela está te pedindo. Então, assim, essa é uma informação que tem, embora esteja inserida lá dentro do juiz das garantias, tem pertinência aí com o inquérito, até porque o juiz das garantias, né, as suas atribuições são durante aí a investigação, tá certo? Então, assim, só uma observação mesmo, né, por precaução, caso a banca venha a te cobrar esse assunto, tá? Então, pessoal, é isso. Eu desejo a vocês uma excelente prova, tá? Em busca aí da sua aprovação, que você tenha sucesso, tá? Nessa caminhada, tá? Nós estamos sempre à sua disposição. Qualquer dúvida, você pode me procurar no Instagram, né? Como eu disse a vocês, mas não vá para sua prova com nenhuma dúvida, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.